Olá, seja bem-vindo ao podcast Não É do INSS. Eu sou Rafael Castro, do RPPS de Navegantes, e te convido a acompanhar a gente nas principais plataformas de streaming. Estamos no Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Amazon Music. Ainda estamos para entrar no Google Podcasts. Não deixe também de acompanhar a gente no nosso Instagram, @NãoÉDoINSS. Nesse segundo episódio, o bate-papo é com a Cirleide da Silva, diretora do RPPS de Ubatuba, São Paulo. Ela e o seu time de 9 servidores, 9 apenas, chegaram ao Progestão nível 3. E ela conta pra gente como é que é esse trabalho atualmente no RPPS. Isto posto, bora pro nosso bate-papo. Olá, Cirleide, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso podcast. E já vou emendar a primeira pergunta aqui para você. Qual que é o procedimento de Comprev que é feito com o Instituto de Ubatuba? Relatório e tudo mais, então... Comprev aqui para mim é bem... Eu tenho uma equipe de Comprev, Rafael. Nós acabamos... Quando houve essa mudança do sistema, né? Lá em... que a gente começou a falar 19, acho que 19, 20, né? Que a mudança... Então, nós treinamos aqui. A equipe do Instituto é pequena, Rafael, né? Nós somos 9 pessoas da diretoria e também interno concursado do próprio Instituto. Então, nós temos um quadro concursado, mas no total somos 9 pessoas. Nessas 9 pessoas, houve um treinamento, né? Quando a ABPEM fez, a APPREM, junto com a Secretaria de Previdência, treinamos 3 pessoas. Então, hoje, meu agente administrativo, o meu contador, meu diretor financeiro, eles aprofundaram bastante na questão do Comprev. Então, o meu agente administrativo, então, ele é responsável hoje pelo setor. Então, eu falo assim, não tem no papel, mas eu tenho um departamento de Comprev onde eu faço todo o gerenciamento. Legal. Então, nos últimos 2 anos, eu tenho uma equipe bem treinada e bem eficaz com relação a isso. Eu falo assim, a gente só não tem os processos aprovados devido à análise deles, mas aqui está rigorosamente em dia, os relatórios, o acompanhamento, tudo que precisa fazer é feito na nossa rotina aqui diária do Instituto. Só para você ter uma ideia, nos últimos 2 meses conseguimos 30 processos aprovados depois de 5 anos. 30 processos, que é um recurso interessante, 3 milhões de reais, em torno de 3 milhões, né? 2 milhões 900 e alguma coisa que recebemos no mês de abril e no mês de maio, mas tudo fruto desse gerenciamento, desse controle mais pontual do Comprev. Então, a capacitação foi fundamental, né? Esses 3 servidores, eles estão capacitados, mas eu tenho uma pessoa específica que faz o gerenciamento diário do Comprev. Então, ele entra em faz os relatórios, ele acompanha, verifica se tem exigência, e de tudo isso eu passo um relatório para os conselhos, né? Então, o acompanhamento está bem interessante. Depois que tomamos fizemos dessa forma, né? Essa equipe, né? Esse grupo eu falo grupo de trabalho do Comprev. Então, com 3 pessoas já conseguiram uma boa arrecadação, né? Uma boa... Olha, 5 anos, Rafael. O último processo aprovado tinha 5 anos. Então, fizemos tudo quando houve essa migração do sistema, que vieram muitos processos em exigência, fomos fazendo lá um a um, né? Pegando todos os processos, verificando. Você tem ideia, todos os processos estão em dia no lançamento. Então, se você entrar lá, o que podem ser lançados no sistema de compensação previdenciária, o meu departamento já fez, né? Todos os processos que acabaram de ser homologados, ele já entra, já faz toda a planilha, o processo, os procedimentos e lança no sistema. Mas para a gente foi muito bom, porque é complicado você falar para conselho e até para a própria municipalidade por que eu não recebo essa compensação, né? Dá a entender que é por falta de gerenciamento interno. A gente demonstra que não, nosso papel foi feito, só que a gente depende da análise da Secretaria da Previdência, né? Do INSS. O que não significa que eles conseguem fazer, né? É isso que eu falo, eu vou até um certo ponto. Então, até um certo ponto, tudo bem do Instituto ser cobrado. Foi o que nós fizemos aqui. Olha, o que compete ao Instituto? Lançar, encaminhar e
e acompanhar, verificar se tem exigência, então tudo isso é feito. Mas fora isso, eu não posso, como é que é chegar lá no INSS, olha, analisa meu processo. A gente tem que respeitar a fila, né? Tem toda aquela dinâmica da Secretaria de Previdência. Mas foi bem interessante, foi muito bom essa capacitação, né, desse grupo específico e desse acompanhamento mais pontual por parte do Alexandre, que é hoje o responsável pelo Comprev aqui no Instituto. Esse Comprev representa quanto na folha mensal do Instituto? Olha, que eu não sei vocês, Rafael, aqui, né, o Instituto, né, no resumo, o que ocorre? O Instituto de Previdência, ele tem 20 anos. O nosso grande concurso foi em 91. Para você ter ideia, em 91 foi o grande concurso do Instituto e praticamente 70% dos servidores são desse concurso. Isso já foi um alerta que eu estou no Instituto desde 2006, né, na diretoria, mas faço parte do Instituto como conselho desde 2004. Então, desde 2006 eu lembro, né, com o antigo presidente, os antigos conselheiros, nós já vimos trabalhando com relação ao cálculo atuarial, quando seria aquela curva, né, de declínio, por uma massa envelhecida, né, como nós chamamos aqui. Então, lá em 2006, nós falávamos, né, para a municipalidade, discutindo no conselho, olha, lá para 2020, 2022, essa curva ela vai começar a ter uma tendência de diminuir a arrecadação e aumentar o custo da folha. E o que eles falavam para nós, mas você está em 2006, está falando de 2020, 2022, né? É um exagero do Instituto, toda essa questão, né? Então não olhavam muito essa questão do passivo. O que ocorreu? Não houve, não sei no município de vocês, uma grande ingresso de 91 para cá de novos servidores. O que houve foi uma grande procura por aposentadoria para essa massa já estar envelhecida e essa massa já está com direito a se aposentar. Se eu pegar 91 professor, então é a nossa leva que estamos desde 2020. Hoje, o que o Instituto de Previdência arrecada com as contribuições previdenciárias não são suficientes para pagar uma folha de pagamento dos inativos. A nossa folha mensal está em torno de 3 milhões e 200 mil reais. Então, o que você perguntou, o que entrou desses 3 milhões foi para pagar uma folha de pagamento dos nossos inativos. Isso levando em consideração de que se trata de uma massa que já está há mais de 30 anos, que está nativa e não se renovou essa massa e já está procurando aposentadoria. Já está procurando aposentadoria. Então, só para você ter uma ideia, nos próximos 5 anos, 40% da nossa folha de segurados ativos tem direito a se aposentar nessas regras atuais. O grande centro nervoso deixa de ser o setor de investimento, por exemplo, e passa a ser o Comprev agora. O Comprev, é o que eu falo assim, nós ficamos muito preocupados, investimento, vamos investir bem. Só que esse investimento, ele só vai dar um retorno muito bom se eu não tiver esse passivo que eu tenho com a concessão de benefício. Então, se eu tiver que pagar mais do que eu vou receber, né, do que eu vou arrecadar, que eu vou ter de ganho, vai ficar complicado lá na frente. Então, nós hoje estamos nesse patamar. Hoje, o Instituto de Previdência, ele tem uma folha muito grande de inativo. O Instituto é pequeno, nós recebemos mensalmente 3 milhões de reais por uma folha de quase 3 milhões e meio. Então, mensalmente, eu tenho que descapitalizar o Instituto para poder complementar a folha de pagamento. Interessante que é algo que não é comum, muitos RPPS que estão no início dessa curva de desinvestimento e vocês já estão nessa outra fase, né? Essa fase, ela acaba fazendo com que seja um ponto de se olhar quando eu vou fazer um investimento e quando vai se conceder algum benefício. Por quê? Olhando na questão financeira. Hoje, eu tenho que estar preocupada com o retorno positivo dentro do Instituto no curto prazo. Eu não posso simplesmente aproveitar uma janela de oportunidade de longo prazo, por quê? Eu vou estar... Esse longo prazo, se no curto prazo ele vai fazer com que o meu retorno seja negativo, eu vou estar cada vez mais aumentando o meu déficit atuarial. Então, eu sou obrigada em qualquer investimento pensar no curto prazo, por causa dessa folha que hoje ela não se paga com a arrecadação mensal. Eu não tenho recurso novo para aproveitar às vezes, alguma janela de oportunidade de investimento, e eu tenho que ter a preocupação no curto prazo de como pagar esses inativos. Então, vou dar um exemplo. Vamos falar de investimento na questão de bolsa, né? De renda variável. Renda variável a gente sabe que é por longo prazo. Só que hoje a gente tem que ter maior preocupação de esperar uma bolsa ter um retorno positivo lá na frente e continuar aportando recurso enquanto ela está caindo. Exterior, da mesma forma. Como que eu vou explicar para o meu conselho, explicar
né, para a prefeitura, né, para a nossa prefeita, que eu estou tendo desvalorização naquele segmento, eu continuo aportando recurso e necessito descapitalizar o Instituto para poder pagar a folha de aposentado e pensionista. Então, hoje, a complexidade de qualquer investimento, de qualquer ação do Instituto, eu falo hoje, mais precisamente, acho que nos últimos 3 anos, que essa curva começou a se descolar uma da outra, né? Quanto que você arrecada e quanto que você paga de inativos, que o Comitê de Investimentos se deparou com uma questão bem complicada na hora de tomar suas decisões. Como vocês estão no outro lado da curva de desinvestimento, já não cabe mais para vocês o longo prazo, né? Dado isso, o que vocês têm feito, o que vocês têm visto como oportunidade para colocar na carteira de curto prazo? Então, o que nós fizemos, né? Há muito tempo não conseguimos bater meta atuarial. Desde 2020, acho que 2019 foi o último ano que conseguimos bater a meta atuarial com uma certa folga. Com esse momento de volatilidade, com essa pandemia que veio, vamos dizer, com um aprendizado muito grande para nós, veio também essa questão de grande volatilidade no mercado, né? Trouxe muita volatilidade. A questão de saúde, depois a questão econômica do mundo afora, não é só o Brasil, né? E acho que aqui no Brasil uma pitada política, né? A gente sempre trabalhou assim nos últimos 2 anos o tripé dos nossos investimentos, né? Que não tem como eu não olhar para essas 3 questões quando nós vamos decidir alguma ação no Instituto de Previdência. Então, de 2020 para cá, o que nós verificamos? Uma oscilação muito grande, uma volatilidade muito grande, infelizmente para baixo e não para cima, né? Que volatilidade pode ser positiva, mas nesse caso não está sendo, com relação aos nossos investimentos. Então, o que nós deparamos? Entramos nessa curva de arrecadação menor do que o pagamento, com esse fator, esse ingrediente a mais desse tripé muito volátil, nós acabamos encurtando bastante a nossa carteira de investimento, Rafael. Qual que foi o ponto decisivo para encurtar essa carteira, tentar aproveitar ao máximo? Essa subida da taxa Selic. Então, a gente verificou que nossa carteira estava muito exposta, sofrendo muita volatilidade negativa, principalmente quando houve esse aumento gradativo, que vem ocorrendo esse aumento gradativo da taxa Selic. Então, o que a gente discutiu no conselho, no Comitê de Investimento e Conselho? Primeiro que eu não tenho recurso extra que eu possa aplicar. Qualquer aplicação que eu faça em qualquer fundo, eu tenho que fazer um resgate e fazer uma migração. Então, se você fazer um resgate em um momento de volatilidade, eu corro o risco de aquele investimento ser promissor, ele ser muito ruim, porque eu vou estar registrando uma desvalorização na nossa carteira. Foi um fator. E nós fizemos o quê? Começamos desde 2020, tentar diminuir a volatilidade, trazendo por curto prazo alguns fundos de investimento do Instituto. Então, aqueles fundos que estavam praticamente ou 0 a 0, né, sem desvalorização no ano, mas no acumulado um retorno positivo, e que a tendência dele seria sofrer bastante com a volatilidade, a gente começou a migrar e fazer o resgate. Um exemplo disso, fundo IMAB5+, não sei se vocês tiveram algum momento na carteira, ao longo desses últimos anos, e acabamos encerrando nesse ano, Rafael. Então, a gente tentou diminuir, e essa diminuição, essa volatilidade, a gente acabou encurtando a carteira indo para fundos DI, e também nós aproveitamos esses fundos de vértice de curto prazo, 23 e 24, né, lançado por algumas instituições financeiras. Então, nós acabamos não comprando títulos públicos diretamente, mas entrando nesses fundos de vértice em alguns momentos ao longo de 2021, mas no final do ano, e nesse primeiro trimestre de 2022. Então, se você ter uma ideia, a carteira do Instituto de Previdência, ele saiu desse longo prazo, nesses fundos mais voláteis, né, e indo para esses fundos de curto prazo. 23 e 24 na nossa carteira está representando hoje praticamente 60% do nosso patrimônio. Nós temos ainda um pouco de títulos para 2024, títulos mesmo, né, que foram adquiridos lá em 2005, que representa em torno de 10%. Nós temos aí uma parcela de renda variável exterior, em torno de 7% da nossa carteira, e renda a bolsa local em torno de 7% da nossa carteira. No começo do ano, né, quando fizemos a política de investimento lá no final de 2021, no planejamento, na programação, era chegar em torno de 20% de renda variável no nosso investimento. Nós pisamos no freio, recalculamos essa rota, né, como a gente fala, e não fizemos novos aportes, aproveitando essa queda, né, como eles falam que a bolsa está barata, mas a gente não foi às compras com relação à renda variável
viável diante desse fator que eu comentei com você, que é essa curva nossa. Arrecadação menor, despesa maior. Um trade-off, né? Ou vocês vão aproveitar a oportunidade de bolsa barata, ou a Selic alta para conseguir um resgate no curto prazo. Isso que nós fizemos. A gente ouviu até uma expressão assim, né, de um gestor de investimento, falou assim, Cileide, você sempre aproveita, vamos ver na questão pessoal, numa liquidação que está 40% de desconto, você vai lá e compra. Mas vocês, como instituto, não querem observar da mesma forma uma bolsa local ou uma bolsa externa. Só que é difícil, né? É complicado você, quando tem esses fatores que nós temos aqui, de você aproveitar uma queda, mesmo ela dando retorno positivo, só pensando daqui a 5, 10 anos. Nós não conseguimos fazer isso aqui. Tivemos que analisar de outra forma a conduta do nosso comitê de investimento. Infelizmente. Como vocês estão do outro lado da curva, nem todo RPPS tem essa maturidade de vocês, que precisam ver muito o curto prazo, né? Vocês conhecem algum outro RPPS que tem essa mesma característica de vocês? Olha, você sabe que a forma, a conduta, eu acho que é muito local. Eu conheço alguns RPPS que têm esse mesmo problema com o Instituto, só que eles olham de outra forma. Nós temos uma preocupação aqui muito grande, Rafael, com relação ao ente, né? Nós sabemos que qualquer ação do Instituto pode ocasionar um aumento do déficit e, consequentemente, um aumento de uma alíquota do nosso município. Então, não sei o município de vocês, o município de Ubatuba não é um município que tem recursos para toda a sociedade, e qualquer despesa a mais com o Instituto vai fazer falta na saúde, na educação, em qualquer outra ação do município. Então, nós temos muito essa preocupação de, não, vou pensar só no longo prazo, qualquer necessidade de aporte é problema da municipalidade, nós não olhamos dessa forma. Então, como você perguntou, né, você colocou, eu conheço sim, alguns institutos que pensam dessa outra forma, não, eu vou pensar no longo prazo, se tiver que ter aporte, esse é problema da municipalidade, não do RPPS. Então, eles aproveitam, vamos dizer assim, essas janelas de oportunidade, pensando somente no futuro. Nós aqui, eu falo nós, diretoria, conselho de administração, fiscal e comitê de investimento, não temos essa visão, né? Nós analisamos todos os lados, ficamos preocupados sim com a municipalidade e tentamos fazer o melhor para o nosso RPPS e para o nosso município também. Dito tudo isso, na avaliação atuarial é feita alguma recomendação de aportes incrementais? Isso já foi passado isso para vocês também? Não foi. Nós temos um aporte, né? A prefeitura faz. No nosso plano de aporte, para você ter uma ideia, para 2022, 7%. Né? Então, tem uma alíquota suplementar de 7%, que a municipalidade vem repassando. Aqui eu faço uma ressalva, Rafael, nós não temos problema com a municipalidade de repasse. Nunca tivemos, nem quando teve a pandemia, que existia aquela possibilidade de não repassar e fazer um parcelamento. A municipalidade nunca cogitou fazer isso. Então, aqui nós temos o repasse rigorosamente em dia, né? Temos um único plano de parcelamento que foi de lá de muito longe. Pra você ter uma ideia, faltam 4 parcelas para encerrar. Então, o Ubatuba não tem parcelamento, né? Novo não foi feito isso. E hoje todos os planos são seguidos rigorosamente pela municipalidade. Porque isso ajuda a saúde financeira de vocês de manter os aportes em dia, né? Nós não temos atraso, Rafael, isso não ocorre. A prefeitura ela pode até deixar de pagar alguma coisa, mas como é que se diz? O recurso para o RPPS é a primeira coisa que se separa na municipalidade. Ao longo de todos esses anos, como eu falei para você, teve um único momento lá atrás, acho que foi em 98, alguma coisa assim, né? Um repasse que não foi realizado. E esse parcelamento, como eu falei, ao longo desses anos, foram pagos rigorosamente diz, e faltam 4 parcelas. Em 2023 vamos entrar o ano sem parcelamento nenhum. Falando sobre programas de pré e pós-aposentadoria, eu estava vendo no site de vocês e vi que vocês fazem 2 eventos mensais de pré, né? Isso. O que nós fizemos ao longo desses anos, vou falar 2020 para cá, devido à pandemia, né? Nós tivemos que reaprender muito. Nós tínhamos ações bem fortes até 2019,
né? Tudo isso por causa do Progestão. Então, desde 2017, a gente vem aprimorando os nossos atendimentos internos. Então, com relação ao pré-aposentadoria, o que nós tentamos fazer? Aprimorar e tentar atender o máximo possível dos servidores. Então, para você ter uma ideia, anualmente, nós, através do cálculo atuarial, né, e de uma planilha que o Instituto vem alimentando desde 2017, a gente vem controlando esses servidores que estão aptos a se aposentar, né? Então, como a gente tem essa massa envelhecida, esse acompanhamento, nós temos uma janela de 5 anos, né? A cada ano nós vamos eliminando depois. Encerra 2022, eu tiro todo mundo que aposentou e vamos incluir os aptos a 2023, né? Então, eu tenho uma planilha que ela vai se alimentando ao longo desses últimos anos, que a gente iniciou lá em 2017. Então, uma das ações que nós tentamos fazer de forma mais... Com a volta da pandemia, né, o Instituto voltou a atender. Então, o que nós pensamos? Vamos tentar fazer um evento que fique no nosso calendário e que a gente trabalhe de duas formas, Rafael. O atendimento, não sei, no município de vocês, no RPPS, ele toma um tempo grande da minha equipe. Eu tenho uma equipe pequena. Então, às vezes, eu acabo sacrificando a minha equipe num atendimento, e nesse atendimento nós começamos a planilhar. Quem que eu atendo? Quem são esses servidores, né? Eu falo que o Instituto ele tem que dar todo atendimento a qualquer servidor. Só que o que a pandemia fez com que a gente aprendesse? Que o atendimento nem sempre é presencial. Eu posso atender com qualidade, atender de forma rápida, usando outros mecanismos. Um WhatsApp, o nosso Fala Conosco do nosso site, uma ligação, um e-mail. Então, o que a gente começou a selecionar aqui, Rafael? Aquele servidor que entra em contato com o Instituto, que quer fazer uma simulação, nós fazemos uma prévia dele. Então, um servidor, um exemplo, um homem que tem 35 anos de idade, 10 anos de contribuição, você não concorda que eu posso atendê-lo de uma outra forma, não preciso tirá-lo do trabalho e trazer para dentro do Instituto, sendo que ele falta muito tempo para se aposentar. Então, eu posso estar atendendo esse servidor de forma virtual, que a gente chama aqui. Eu vou atendê-lo, vou ligar para ele, vou passar um WhatsApp, vou mandar um e-mail com a simulação do seu tempo hoje previdenciário de acordo com as regras atuais. O que eu estou deixando para ter de forma presencial? Aquele que está faltando 1, 2, 3 anos. Então, nós instituímos a partir desse ano, né, 2022, no nosso calendário fixo. Nós, no começo do ano, divulgamos todo o nosso calendário de atividades do Instituto, incluiu pré-aposentadoria. Então, eu tenho 2 datas fixas. Que o servidor ele liga, nós fazemos essa seleção, né, dessa forma, ele está mais perto ou não para se aposentar, nós agendamos com ele e através desse agendamento, o que faço internamente? Eu faço um relatório previdenciário da situação que ele nos informou. A gente verifica se ele tem tempo do INSS, eu tenho tempo do INSS de Estado, eu tenho um controle aqui de todas as certidões que foram apresentadas, se eu verifico que ele não apresentou, já tem uma observação nesse ficha cadastral dele, verifico a questão do recadastramento, se ele recadastrou, se está atualizado, e verifico quanto tempo ele tem para se aposentar. Então, no dia específico da nossa reunião, a minha diretora administrativa e a diretora de Seguridade e Benefício faz uma leve explanação de todas as regras, né, de forma simplificada, com o grupo que estou, né, por exemplo, se eu estou com um grupo que é só professor, tem algumas regras que eu já não coloco para eles, que eu já vou saber a situação dele para aproveitar melhor esse tempo. E depois eu vou falar especificamente com cada um, né? Então, eu tenho um relatório previdenciário que aí eu falo, né, com a servidora X, Y, Z, como que está a situação dela, se ela precisa apresentar a certidão, se ela tem essa certidão, se ela não tem, eu já tenho uma outra orientação a passar para essa servidora, né, esse servidor. E também nós começamos a acompanhar quando ela vai completar algum requisito, se ela vai ter direito a bônus de permanência, qual é a data que ela vai ter que procurar o instituto, né, a prefeitura para dar entrada nessa bolsa ou numa aposentadoria. Então, isso nós percebemos uma adesão bem grande, né, ao longo desses meses, né, que foi implementada agora em 2022, aceitação bem interessante, a procura também, Rafael. Então, estamos bem satisfeitos com esse tipo de atendimento. E fora isso, nós fazemos por categoria esse pré-aposentadoria.
Então, por exemplo, a Câmara Municipal tem 36 servidores, né, vinculados ao Instituto. Então, nós fomos até a Câmara Municipal, né? Ele não veio nessa programação do pré-aposentadoria. Guarda Civil, da mesma forma, né? Guarda Municipal nossa. Fizemos específico para ele. Então, o que nós fizemos no nosso calendário no pré-aposentadoria? Tem específico as datas e fazemos também por grupo de servidores. Que aí nós vamos até o local, uma forma mais fácil de estar com toda essa equipe. Vocês já têm essa previsibilidade de quando cada servidor vai se aposentar, o que mostra alguma qualidade nessas informações que vocês têm. Isso se deve ao RH da prefeitura, que tem esse trabalho de pegar essas informações quando admite o segurado, ou isso vem do censo de vocês? Vem do nosso censo. O que acontece? Nosso RH, a gente tem um excelente relacionamento com o RH. Só que tem algumas situações que eles esquecem que tem Instituto de Previdência, né? Então, a gente sempre pediu, né? Sempre combinamos, vamos dizer assim, que quando houvesse ingresso de novos servidores, convidasse o Instituto para nós estarmos falando e apresentando quem é o Instituto de Previdência e também cobrando documentos que esse servidor normalmente não leva para posse. Só que a gente não consegue fazer isso, vamos dizer, com muita frequência. Então, o que nós fazemos aqui? Nos últimos, acho que 19 para cá, nós estamos atualizando o nosso censo, né, que vai encerrar agora em 22. Então, e fazemos esse acompanhamento pelo nosso cadastro. Então, é um trabalho de formiguinha dentro do próprio Instituto. Na parte de pós-aposentadoria, eu fiquei curioso quando eu li o Café com Música. Então, por favor, explica pra gente como é que funciona esse evento de pós de vocês. Então, vamos lá. Aqui a gente tem que fazer um parêntese, o antes e depois da pandemia, né? Então, até 2019, a nossa grande preocupação era saber como trabalhar o pós-aposentadoria, Rafael. Então, o que nós já temos no nosso calendário, que nós falamos que é o acolhimento do servidor. Então, nós temos uma data específica, não sei como é o município de vocês aqui, toda a concessão de benefício é feita na reunião do Conselho de Administração e ele é aposentado no primeiro dia útil do mês. Então, por exemplo, agora no dia 1º de setembro, teve os novos ingressos de aposentados. Então, nós temos uma data e fazemos um evento específico com eles. Então, nós chamamos de acolhimento. Então, nesse acolhimento, o que nós fazemos? Passamos para eles como que vai ser a vida deles agora como servidor aposentado, né, como inativo. Todas as questões de rescisão junto com a prefeitura, como é que vai ser o atendimento dele agora, mostrando a nova casa que a gente brinca com eles, que é o Instituto de Previdência. E também nós passamos a convidar a Prefeitura Municipal e também a Associação dos Aposentados, que tem vários programas direcionados para essa nova fase, vamos dizer assim, né? A melhor idade que nós falamos. E nós trazemos eles também para poder estar passando o que cada um tem de atividades. Até 2019, foi desenvolvido esse Café com Música. Nesse desenvolvimento Café com Música, que é feito com a Associação dos Aposentados, e lá, o que nós fazemos? Uma divulgação com os nossos aposentados. Então, o local, o espaço e a organização é da Associação dos Aposentados, né? Espaço Clube Azul. E nesse Espaço Clube Azul, não é só aposentados do RPPS, né, do Instituto, mas sim aposentados em geral, né? Tem outros aposentados lá também. Então, qual que é o objetivo desse programa? É uma tarde, a cada 2 vezes no mês, ou pelo menos uma vez no mês, 2 horas mais ou menos, aonde esses servidores, né, esses aposentados vão poder cantar, dançar, e o mais importante é a troca, a socialização, né? É você rever aquelas pessoas que fez em algum momento parte, né, da sua vida ao longo do seu trabalho junto à prefeitura, ou então você abrir novas portas e ter novas pessoas, novo ciclo, novas amizades. Então, ao longo, até 2019, nós fizemos muito café com música, e lá você observa, Rafael, essa troca, né? Tem muitas pessoas aqui que se aposentam e não tem uma outra atividade.
né? Eles falam assim: vinham no instituto para pegar o olerite e até o banco para receber, mas eles falam que era a forma de rever os amigos, né? Porque não começou, não fez uma outra atividade fora isso no seu momento de aposentadoria. E lá, esse café com música, nós fazemos uma grande mesa, né? Voluntária, cada um leva alguma coisa para fazer, compor essa mesa do nosso café. Então lá você canta, tem um grupo de aposentados que tocam, outra que canta, e fazemos uma grande roda, né, como fala, para a gente compartilhar essas 2 horinhas. A gente fala assim que é 2 horinhas para a gente rir, cantar, dançar e comer. Com a volta da pandemia, né, na pandemia houve essa paralisação, porque é um grupo muito delicado, né? Se eu estou falando de terceira idade, né, pessoas muito expostas, então houve a paralisação de todas essas atividades. E agora, que eu falo assim, esse agora é de abril para cá, que estamos voltando a incentivar, porque nós também não estávamos nem incentivando, a partir do começo de fevereiro, a associação voltou a fazer, mas nosso instituto não voltou a incentivar os nossos aposentados, ainda com receio, com questão da vacinação, da imunização, o Instituto não incentivou. Mas agora, né, a partir de abril e de maio, o Instituto voltou a trabalhar com esse grupo. Esse trabalho, como é que nós fazemos? Toda vez que tem um café, nós disparamos os nossos meios digitais, né? Encaminhamos e-mail, WhatsApp, ligamos, colocamos nosso Face, nosso site, nosso Instagram, a data que vai ter, convidando para o Café com Música. E eles estão voltando aos poucos a compartilhar nesse momento. Como outras atividades também começaram, lá na associação, na prefeitura, então voltou alongamento, eles têm aula de dança, tem aula de yoga, tem aula de violão, de canto. Então, aí na prefeitura tem também alongamento. Agora, recentemente, no mês de agosto, houve também uma campanha para os homens, por causa do câncer, né? Então, nós fomos falar de câncer, que era o mês do Dia dos Pais, né? Agosto, então houve um evento no Tubão, pela Secretaria de Esporte, com essa terceira idade, então eles foram incentivados a estar participando. E agora, uma outra campanha que nós abraçamos junto com a municipalidade, a Secretaria de Saúde, ela, nos postinhos, ela desenvolve uma vez por mês, dependendo do posto, né, da localidade, algumas atividades também. Leva profissional da saúde para falar de algum problema, e onde eles desenvolvem também, tentam fazer uma yoga, um alongamento. Então, lá leva um profissional de saúde e o profissional de educação física, nos postinhos, né? Então, a gente tenta selecionar os nossos aposentados pelo bairro que ele mora, e a gente vai também incentivando a procurar esses postinhos para estar fazendo essas atividades também. Então, esse pós-aposentadoria, nós estamos trabalhando vinculada com a associação e a própria prefeitura. Essas ações possuem algo que o RPPS faz para poder chamar os aposentados e trabalharem diretamente com essas ações, né? Não é somente fazer algo do tipo, vão lá e façam, simplesmente, né? Não, nós fazemos esse acompanhamento depois e nós temos o feedback delas depois. Um exemplo, esse da saúde entrou no nosso projeto, então a coordenadora, ela até esses dias ela mandou um agradecimento, né? Que depois que o Instituto abraçou essa causa com eles, né? Diz que o comparecimento aumentou bastante, Rafael. Então, que os nossos aposentados falam que eles não sabiam desses eventos, né? E não sabiam a importância. Então, não é só ir lá. Então, lá elas trabalham, por exemplo, a questão física, emocional e também a questão de saúde. E tudo isso depois nós fazemos aqui um acompanhamento interno, né? Tenho todo o acompanhamento desse público, né? Como que a gente como foi alcançado, o que foi alcançado, o que nós podemos fazer para melhorar. E a gente vem percebendo que cada vez mais a prefeitura, que tem esse tipo de ação com a terceira idade, ela vem procurando o Instituto como forma de acesso a esse grupo. Então, isso vem fazendo parte do nosso pós-aposentadoria. Já vem como uma qualidade de vida, né?
demais. E aqui também nós temos vários feedback que eles fazem parte do nosso relatório, dos aposentados, né? Dizendo, ai, que legal, que bom, eu não sabia, agora eu vou acompanhar, eu estou gostando de acompanhar, eu acabei formando um outro grupo, esse outro grupo está sendo muito bom, nós saímos para tomar um café, nós vamos viajar, nós combinamos alguma coisa. Então, isso é muito bom. Então, a gente percebe que o objetivo está sendo alcançado, que que a gente sempre fala no nosso primeiro pós-aposentadoria, que é o acolhimento. Que eles estão fechando um ciclo como ativo, mas que no fechar esse ciclo, ele tem a possibilidade de abrir um outro ciclo e um leque enorme de coisas, fatos que eles poderiam fazer que não conseguiam enquanto estavam trabalhando, mas que agora, nessa nova fase, eles têm toda a oportunidade de estar fazendo outras atividades, que a gente sempre ressalta, né? Tem pessoas que é difícil, depois de 40 anos, você num lugar trabalhando, você começar uma nova vida, né? Então, a gente tenta passar para eles que não é que você está deixando nada, você está começando um novo período, um novo ciclo, uma nova vida, abrindo um novo leque, né? Então, a gente tenta mostrar isso para eles, que a vida é feita de fases, né? A gente tem a fase, né, do nosso trabalho como ativo e que agora ela estava entrando numa outra fase. Eu falei, não é tão gostoso nós que moramos em praia, em plena terça-feira você poder ir numa praia, você dizer que você vai fazer uma atividade física às 3 horas da tarde, né? Ou às 10 da manhã, você fazer uma caminhada. Isso você não podia como ativo. Eu falei, olha que lado bom que vocês têm agora, que você pode programar qualquer viagem. Ah, não, vou viajar de terça a sexta. Você como ativo, você não pode fazer isso. Você está no seu, né? Você tem um trabalho. E que agora você como aposentado, você vai poder ter essa nova fase. Então, a gente tenta demonstrar. Isso começa lá no pré-aposentadoria, Rafael, nós tentamos aprimorar mais esse pré-aposentadoria, trazendo esse servidor, conversando bastante com eles, né? Mostrando tudo que vem com a ação dele de se aposentar e o que ele pode ter depois. Então, um é o início do ciclo, que é o pré-aposentadoria, que vai até o nosso pós-aposentadoria. A gente tenta, né? Estamos tentando ao longo desses últimos 3 anos, mais aprimorar cada vez mais esse trabalho junto a esse nosso grupo, esses nossos segurados. Bom, prometo que essa vai ser minha última pergunta, tá bom, Cileide? Não, mas olha, Rafael, eu estou adorando falar. Se você deixar, olha, eu vou falando, que eu falo assim, Rafael, eu comentei com você, já estou há 16 anos no Instituto de Previdência, eu venho da prefeitura, sou servidora, né, estatutária, sou servidora concursada, tenho 32 anos de prefeitura, trabalhava numa área que não tinha nada a ver com previdência, né, eu sempre fui da Secretaria de Administração, mais precisamente do Departamento de Compras, né, ligada à contabilidade. Mas quando eu fui convidada, né, a participar de um conselho, a participar da diretoria, eu fui mordida, como a gente brinca, pelo bichinho previdenciário. Então, eu me identifiquei bastante com essa vida previdenciária, né, com esse mundo previdenciário, com essa família previdenciária, e eu amo o que eu faço, Rafael. Eu me identifiquei muito com a previdência, todas as várias facetas que a Previdência tem, né? Não é só o benefício, mas tem a parte administrativa, financeira, contábil. Então, eu vi que é um mundo difícil, né? Um mundo de eterno aprendizado, mas que, para quem gosta, é fascinante. Por isso, eu sou uma defensora do RPPS, sou uma defensora de regime próprio e falo com né, com muito orgulho do nosso instituto, de tudo que a gente conseguiu até aqui. A gente sente esse seu carinho pelo RPPS até por como você trata o assunto, né? E aproveitando, como é que foi sair do Progestão nível 1 para o nível 3? Olha, Rafael, eu vou ter que fazer um parênteses. Foi desafiador, estressante, mas gratificante, né? Então aqui o que eu mostro, a gente sempre discute internamente, não é ter o selo nível 3, né? Isso é importante fisicamente, né, documentalmente, para cumprir uma legislação. Mas eu falo que você está no nível 3, eu acho que demonstrou toda a maturidade que o Instituto de Previdência veio adquirindo ao longo de todos esses anos. Eu acho que veio solidificar, ele veio colocar aquela chancela, ele veio colocar aquele selo do crescimento que conseguimos ter no nosso Instituto.
né? Como eu comentei no início, o Instituto de Ubatuba é um instituto pequeno na sua estrutura, uma equipe pequena e se tornou altamente desafiador. Qual que era o nosso grande desafio? O que a gente sempre discutiu, que foi a nossa grande bandeira? Não é porque eu sou um instituto pequeno que eu não possa ter a qualidade, o profissionalismo, a governança de um grande instituto. Só que em patamar distinto, é claro, eu não posso comparar um instituto de Ubatuba com um instituto de grande porte, como Jundiaí, Manaus, né, Alagoas. Eu acho que cada um tem o seu perfil, mas eu acho que esse selo, né, que a gente buscou tanto nível 3, foi o quê? Verificar internamente, qualificar internamente o Instituto de Previdência de Ubatuba. Colocar ele como referência, mas referência de que forma? Na gestão. Eu acho que ele veio demonstrar, consolidar e mostrar para toda a nossa equipe conselhos que era possível, sim, eu trabalhar internamente. Eu vou dar um pequeno exemplo, com um mapeamento que exige no nível 4, com um relatório de controle interno que exige no nível 4, mesmo que eu não vá no nível 4. Mas por que eu falo isso? Porque ele mostra e ele acabou trazendo para o Instituto uma melhora nessa nossa governança. Então, vários fatores, várias alterações que foram realizadas ao longo desses últimos anos foi com relação à nossa busca pelo nível 3. Por quê? Se eu voltar no passado lá em 2016, a gente sabia que queria crescer, que queria melhorar, que queria estruturar, queria ter uma melhor governança. Mas a gente se deparou de que forma? Como fazer? E eu acho que o Progestão ele veio demonstrar o quê? Como você tem que fazer, qual que é esse passo a passo. E a gente foi, aos pouquinhos, buscando esse passo a passo, trazendo para dentro do Instituto, e qual que foi a melhora que a gente sempre defende e demonstra aí, hoje. Uma melhora na qualidade de trabalho interno, uma melhora de prestação de serviço para quem a gente tem que fazer, que são os nossos segurados, uma melhora de controle excepcional e, principalmente, uma visão do Instituto como todo, aonde eu consigo otimizar aquilo que realmente é necessário e alterar alguns caminhos que nós estávamos fazendo que demandavam um tempo muito grande, mas que o resultado lá na frente não era tão satisfatório. Então, nós olhamos o nível 3, de 1 para 3, um crescimento, um amadurecimento do nosso RPPS. E quantos que são os guerreiros que trabalham no RPPS? E qual que é a massa de segurados que vocês têm em Ubatuba? Olha, para você ter ideia, eu falo que é guerreiros mesmo, eu defendo isso. É claro que nós temos que ser realistas também, né, Rafael? Hoje eu estou defendendo, junto com o meu conselho, para encaminhar para a municipalidade uma reestruturação do nosso quadro, né? Então, hoje o quadro do Instituto de Previdência, com 9 pessoas, muito difícil, sacrificante, mantermos o patamar que estamos hoje. Então, está muito difícil. Então, estou defendendo uma alteração do nosso quadro, trazendo mais servidores estatutários para o quadro do nosso instituto. Então, nós estamos nessa fase conversando com os conselhos para aprovar a alteração do nosso quadro. Hoje nós temos 2.000 servidores ativos e 850 entre aposentado e pensionista. Volume grande, é um volume grande, por isso que eu falo que o Progestão acabou me dando essa visão. Um exemplo, com o Progestão eu acabei desenvolvendo algumas ferramentas internas de gerenciamento, e com essas ferramentas, uma delas é uma ficha de atendimento, né? Então aqui nós instituímos desde 2017 ficha de atendimento, que eu queria entender, Rafael, quando a minha diretora de benefício vem, eu trabalho o dia inteiro, não consegui dar conta, atendi o dia inteiro, minha mesa está transbordando. Eu queria entender o que era esse atendimento, quantos eram, quais eram, e se a gente não poderia melhorar. Então, hoje a ficha de atendimento, ela me demonstra isso. Então, eu consigo saber mensalmente quem foi que atendeu, o que atendeu, quem esteve no instituto, qual é a forma de atendimento, se eu posso melhorar essa forma de atendimento. Só para você ter uma ideia, tem mês que eu tenho 1.000 atendimentos. 1.000. Se você ver lá nos meus relatórios de atendimento, é claro que ele está defasado no meu site, que eu não consegui ainda subir o mês de julho e agosto. Só para você ter ideia, a média de atendimento do Instituto de Previdência é de 700 a 1.000 mensais, dependendo do mês. Por exemplo, mês de recadastramento, mês que eu tenho
um 13º, mês que teve uma alteração de alíquota, aumentou, teve reajuste. Então, tem alguns meses atípicos que faz com que esse pico sobe, né? Mas a nossa média é de 700 atendimentos por mês. Então, aqui eu consigo qualificar quem atende, qual que é o departamento, qual que é a diretoria, que tipo de atendimento é esse e o que a gente pode mudar para atender. Uma da demanda que surgiu com pré-aposentadoria, com datas fixas, foi né? Eu tentar tirar esse gargalo de atendimento da minha parte de benefício. Então, você vê, é um grupo pequeno e grandes desafios. E mais tudo que a gente tem que fazer, né? Para Tribunal de Contas, Secretaria de Previdência, DIPR, é DPIM, é relatório, é controle interno, é atendimento de servidor. Como eu falei para você na semana passada, estávamos em pleno momento eleitoral com os conselhos. Então, é muito desafiador. É desafiador. O Instituto ele chegou no nível que ele precisa, para crescer, alterar a sua estrutura. Realmente precisa reestruturar, porque com 9 apenas é difícil, né, de manter esse nível de governança, mas mesmo com esses 9 vocês já conseguiram algumas premiações, né? Já, olha, e tudo isso veio ajudando, eu falo que as premiações, né, que a gente comentou da Nebrei, eu acho que veio servindo para quê? Como eu comentei, nós queríamos melhorar, só que a gente não sabia de que forma. E a partir do momento que nós começamos a participar dessas premiações, que foi lá em 2015, nós a cada ano, eu faço assim aqui internamente, Rafael, todo ano nós participamos e aquilo que a gente não consegue pontuar ou que a gente pontuou abaixo, né, a menor pontuação daquele item, nós discutimos aqui no conselho de que forma eu consigo melhorar para o próximo ano, se consigo, o que eu preciso fazer, ou se realmente isso está fora do alcance do Instituto. Então, tudo aquilo que eu consigo melhorar, então, ano a ano, né, ao longo, desde 2015 para cá, que nós, pra você ter ideia, começamos em 2015, não conseguimos a classificação nos prêmios, né, que não atingiu o mínimo, né, para ir para a classificação. Aí, 16 começamos. Então, 16 foi o primeiro ano que o Instituto conseguiu uma classificação, conseguiu um 4º lugar, e de lá para cá, com esse aprendizado, nós conseguimos estar sempre, eu falo assim, brincando, subindo no pódio, né? Disputando com vocês, Navegante, 1º, 2º, 3º, mas estamos conseguindo subir no pódio. Mas é o que eu falo para eles, o que é mais importante do que você ter... Aqui a gente tem um espaço onde a gente faz toda a exposição de todos os nossos prêmios, é saber qual é o reflexo que trouxe para o nosso Instituto. Foi o crescimento do nosso Instituto, que eu falo, na governança, no atendimento, no controle, e também, principalmente, tentar dar uma melhor qualidade para todos aqueles que trabalham no Instituto de Previdência. Cileide, obrigado pelo bate-papo, tá? Agradeço aí você ter aceitado esse convite nosso. E para quem tiver ficado com alguma dúvida ou com alguma curiosidade sobre Ubatuba, sobre o trabalho de vocês e queira falar com vocês, qual que é o contato? Olha, aqui no Instituto nós temos nosso site, kpmu.com.br. Nós estamos à disposição, Rafael. Aqui eu sempre falo que quando eu entrei no Instituto lá em 2004, 2005, como eu comentei, eu vim de uma área que eu não tinha noção do que era Instituto de Previdência. Então, eu, ao longo desses anos, me deparei com muitos colegas previdenciários que me ajudaram muito, 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 muito e compartilharam a sua experiência. Por isso que eu falo, eu compartilho com muito orgulho, com muita satisfação, aquilo que eu consegui aprender ao longo desses anos. Então, o que precisar do Instituto de Ubatuba, acesse nosso site, nosso telefone tem lá no nosso site. Se quiser ligar, passar um e-mail, nosso e-mail é ipmu@ubatuba.sp.gov.br e também o nosso telefone, que é o WhatsApp, que é o 12 3833 3044. Eu estou à disposição, o Instituto de Ubatuba está à disposição para o que precisar, Rafael. Mais uma vez, Cileide, muito obrigado, tá? Até mais. Até mais, Rafael. Obrigado pela oportunidade.